Bora lá, meus isótopos, questão 31. O princípio de Le Chatelier descreve a forma como equilíbrios químicos se comportam quando há uma perturbação nas condições do equilíbrio. Um equilíbrio químico hipotético é descrito na equação abaixo. Meus isótopos, se liguem que há uma equação com uma dupla seta. E eu e vocês sabemos muito bem que quando há dupla seta, é uma indicação de um exercício envolvendo equilíbrio. Se a concentração do reagente B for quadruplicada, Diógenes, quadruplicada é reagente B quadruplicada. A concentração final do produto identificado como C na equação será alterada quando a reação atingir um novo equilíbrio. Entendam, estamos perturbando o equilíbrio, esse equilíbrio sofrerá um deslocamento, mas ele por si só irá se restabelecer. Supondo que o valor da constante de equilíbrio não sofra alteração. Importante demais. A constante de equilíbrio não sofrerá alteração. Considere que as outras condições, como temperatura e pressão ambiente, são mantidas constantes. Assinale a alternativa correta. Meus isótopos, se liguem, nós temos aqui um exercício envolvendo deslocamento de equilíbrio com uma pergunta referente às concentrações. Mas a informação mais relevante é que a constante de equilíbrio não sofreu alteração com a perturbação do equilíbrio. Aí, o Diógenes deixa uma diquinha para vocês. Quando nós estamos falando sobre deslocamento de equilíbrio, nós devemos pensar em concentrações, temperatura, pressão, ou seja, fatores que alteram a velocidade das reações. Mas entendam que a constante de equilíbrio químico constante, nós estamos falando constante. A constante de equilíbrio químico só sofrerá alteração se alterarmos a temperatura. Again, somente a temperatura altera o valor de uma constante de equilíbrio para uma determinada equação. Combinado? Agora vamos lá. Qual que é a dica do Diógenes para resolver essa questão? Ele está perguntando o que acontecerá com a concentração da espécie C quando a concentração de B for quadruplicada. A minha dica é, primeiro, montar a expressão que calcula a constante de equilíbrio. Então, bora lá. Constante de equilíbrio. Eu estou pondo K é Q, mas eu poderia muito bem escrever KC. Afinal de contas, estamos calculando a constante a partir da concentração. Constante de equilíbrio se calcula pegando as espécies do produto e dividindo pelas espécies do reagente. Ou seja, é a concentração do produto sobre a concentração do reagente elevado aos seus respectivos coeficientes. Calma que eu vou escrever aqui e fica tudo mais clean. Então, bora lá. Concentração, no caso, quem é o produto? Você fala a espécie C em solução. Concentração de C elevada ao seu coeficiente. Diógenes, mas o C não tem coeficiente. Pelo amor do Criador. Reparem bem, na equação eu tenho 1 de C. Risquei aqui. Eu vou elevar a 1, mas não é porque eu sou um leso, é porque eu estou explicando. Então, é a concentração de C elevado ao seu coeficiente. Dividindo a concentração da espécie B elevado ao seu coeficiente, que no caso é meio, 1 sobre 2. Diógenes e a espécie A? Prestem bastante atenção. Pay attention, please. A espécie A encontra-se na forma sólida no equilíbrio. É mesmo, Diógenes? Eu estou vendo aqui A sólido. Quando nós estamos calculando constante de equilíbrio, espécies sólidas não participam da expressão. De novo. Se nós temos uma espécie sólida na equação, essa não deverá ser utilizada no cálculo da constante.
Combinado? Então, espécies sólidas não brincam na expressão da constante de equilíbrio. Tá, Jones. A expressãozinha tá aí, C elevado a 1 dividindo B elevado a meio. Só que o exercício mencionou que a concentração de B foi quadruplicada. E ele quer saber o que vai acontecer com a concentração de A. Vou fazer o seguinte, mas aí é o Diógenes resolvendo. Se vocês acharem que assim é mais viável, sucesso. Eu vou atribuir valores para C e para B para trabalhar com números. Afinal de contas, o exercício não forneceu a concentração de C e B. Ele só citou que a concentração de B foi quadruplicada. Eu vou fazer da seguinte maneira. Constante de equilíbrio vai ser igual a tanto. Vou falar aqui que a concentração de C no equilíbrio é de 1 mol por litro. Tudo bem? Então eu coloco aqui, 1 elevado a 1. Insisto, não é que o Diógenes é leso. Eu estou colocando esse 1 porque eu estou explicando para você, tá? Dividindo a concentração de B, que eu vou assumir que inicialmente ela tinha um valor igual a 4 mols por litro. E aí vocês vão entender o porquê. Pronto. Só que lembrando que esse 4 é elevado a meio. Tá, Diógenes. Diógenes, de onde veio esse 1 e esse 4? Dessa cabeça aqui. Vocês podem escolher outros valores, tá? Agora vamos lá. Nós não podemos esquecer que quando nós temos essa situação de 4 elevado a meio, é só tirar a raiz quadrada. Então, nós vamos fazer o seguinte. 4 elevado a meio nada mais é do que raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4, até eu sei, é igual a 2. Ah, Jorge, estou entendendo porque você escolheu 4. É fácil tirar raiz quadrada de 4. Perfeito? Continuando a nossa resolução, constante de equilíbrio, ela vai ser igual, então, a 1. 1 elevado a 1 é 1. Dividido por 4 elevado a meio, que é 2. Ou seja, nós temos uma constante de equilíbrio igual a 0,5. Confia no que eu estou fazendo. Vou destacar aqui esse 0,5. Tá. Essa é a constante inicial. Diógenes, mas por que você está calculando constante? No exercício, olha, supondo que o valor da constante de equilíbrio não sofra alteração. Isso quer dizer que a constante de equilíbrio inicial é igual à constante de equilíbrio final. Bora lá. Agora eu vou calcular a constante em novas condições. É, Jones? É. Mas quais são as novas condições? Quando, entendam, quando a concentração de B é quadruplicada. Então, bora lá. Montando a expressão, constante de equilíbrio, A, informação mais que relevante. Nós já sabemos que a constante de equilíbrio não sofreu alteração. Então, no lugar do K é Q, eu já posso colocar 0,5. Estou entendendo onde você vai chegar, Jones. Que bom. Continuando. O que vai acontecer com a concentração de C quando a de B é quadruplicada? Lembrando, nós adotamos inicialmente, vou destacar aqui, nós adotamos inicialmente uma concentração de B igual a 4. Se nós vamos quadruplicar isso, agora ela é 16. Diógenes, é verdade. Sim. 16 elevado a meio. O que está faltando para nós é a concentração de C. Afinal de contas, essa é a pergunta da questão. Eu vou colocar aqui X. Certo? Certo. Continuando. X. Opa, deixa eu apagar isso aqui. 0,5 é igual a X. De novo, vamos trabalhar
Quando nós temos o numeral elevado a meio, o que nós vamos fazer? Tirar a sua raiz. Perfeito. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 16. Essa eu também sei, isso é 4. Então, 16 elevado a meio, 4. No lugar aqui, eu coloco 4. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que x é igual 4 vezes meio. Diógenes, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2? Parabéns! 4 vezes meio, nós vamos encontrar a resposta 2. Isso quer dizer que quando quadruplicamos a concentração de B, a concentração de C duplicou. Mas como assim, Diógenes? Duplicou. Vou destacar aqui. Prestem atenção. Adotamos uma concentração de C inicial como sendo 1. E agora nós temos uma concentração de C final igual a 2. Então, não tenho dúvida que a alternativa a ser marcada é a concentração do produto C dobra. Vamos de letra B. Meus isótopos, espero que vocês tenham entendido a resolução da questão. É uma questão sobre equilíbrio químico. Deslocamento de equilíbrio. Eu aconselho que vocês revisem princípio de Le Chatelier. Bom, como vocês sabem, eu estava de férias, mas agora estou de volta e semanalmente, todas as sextas-feiras, estarei postando um vídeo aqui. Curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, se inscrevam no canal. Ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.